Bem, você vai lá, constrói a casa do seu cliente nos mínimos detalhes, com todo o zelo, com todo o cuidado do mundo, e depois de um certo tempo seu cliente te liga, dizendo que surgiram algumas fissuras nas paredes, ou até mesmo que surgiu uma determinada infiltração. Bom, estas situações são mais comuns do que nós imaginamos. Porém, como que a gente vai conquistar o cliente depois de acontecer um problema com o cliente já morando dentro da casa? Bem, talvez você não saiba, mas eu fui coordenador de pós-obra por quase 2 anos e tirei muitas lições disso tudo. E hoje eu vou compartilhar com você como que você fideliza, como você garante a satisfação do seu cliente mesmo com problemas de pós-obra. Bem, eu sou o engenheiro Luiz Machado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já clica aqui, se inscreve, ativa as notificações para que toda vez que eu trazer algum conteúdo relevante você seja notificado. Já deixa um like para eu saber que você passou por aqui e para essa mensagem também chegar ao maior número de pessoas possíveis. Deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e, se possível, compartilha com mais alguém. Beleza? Bom, durante a experiência como coordenador, eu pude tirar algumas lições para garantir a satisfação do cliente e deixar o cliente feliz. O primeiro passo que você tem que fazer é escutar o seu cliente. Então, se o seu cliente entrou em contato com você, é porque alguma coisa está incomodando ele. E você, como empresa, cabe ouvi-lo, né? Entender qual é o problema do cliente. Aliás, ele pode te indicar para outras pessoas, então faz muito sentido você escutar ele. E a partir do momento que você escuta ele, você pode tirar pontos de melhoria até para a sua própria empresa. E isso eu fui pegando com o tempo. Então o primeiro ponto é escute seu cliente. Se você conseguir resolver o problema por telefone, resolva, né? Normalmente nós já temos uma lista de problemas que são corriqueiros de acontecer, que muitas vezes até o próprio cliente pode resolver. Por exemplo, era muito comum o cliente ligar para a gente dizendo que o ralo dele estava entupido. E a gente acabava orientando ele: olha, o senhor fez a limpeza no seu ralo nos últimos meses? Se o senhor não fez, sugiro que o senhor limpe o ralo primeiro e aí sim verifique se permanece ainda o entupimento. E aí muitas vezes ele ia lá limpar, limpei, era cabelo mesmo, resolveu, obrigado. E muitas vezes ele limpava também e não resolvia o problema. E aí nós íamos até a unidade, o apartamento dele, né? E aí chegava lá, a gente verificava. E muitas vezes acontecia de ter resto de obra dentro da tubulação do ralo. Então, olha só, isso já é um aprendizado que precisa voltar para a empresa para que as próximas obras não aconteça mais esse problema. Então, ponto número 1, anote os problemas que você encontrar ao longo do caminho para que você faça as melhorias para que isso não volte a acontecer. Agora, caso você chegue lá e verifica que foi mau uso do cliente, cabe a você explicar para ele que houve um mau uso e que ele precisa usar da maneira correta para que não aconteça o problema novamente. Porém, o cliente vai ficar com o problema. Então eu sugiro, né, além de você orientar ele do mau uso, você indique prestadores de serviço que possam resolver o problema dele. Assim você demonstra que o seu intuito é ajudar, independente de quem é o erro. Tá? Então esse é um ponto muito importante também para você praticar aí na sua empresa, no seu trabalho. Agora, se o problema é seu, você de fato precisa resolver. E de uma única vez, porque imagina o seguinte, imagina que o cliente ele tem um problema de infiltração. Aí você vai lá, você repara, aparentemente resolveu. Depois de uma semana volta novamente o problema. E aí você vai lá, faz novamente um trabalho, depois de uma semana volta novamente. Olha só o transtorno, o desgaste que você está tendo com o seu cliente. Então resolva todos os problemas que acontecerem com os seus clientes de uma única vez. E para isso você vai precisar ter competência, na maioria das vezes técnica, para orientar e resolver o problema de uma vez por todas. Então tente resolver de uma única vez para que esse problema não volte. Não faça gambiarra, não tente fazer ajustezinhos, porque lá na frente a conta fecha, tá? Então sempre resolva de forma definitiva, nem que você gaste um pouco a mais por isso. Um outro ponto importante é você entender o desgaste que houve com o seu cliente durante o processo de atendimento do pós-obra. Por exemplo, teve um caso em que nós tivemos um vazamento de fumaça para dentro do apartamento do cliente, ou seja, o duto por onde subia a fumaça dos apartamentos
não havia sido vedado, fechado corretamente e começou a entrar fumaça para dentro da unidade do cliente. Então, nesse caso, a gente teve que ir lá, abrir o duto, fazer uma quebra-quebra. Foi basicamente uma semana de serviço dentro do apartamento do cliente. Então isso já gerou um transtorno, porque o cliente trabalhava e a esposa dele tinha que ficar em casa. Enfim, foi um verdadeiro caos assim em termos de trabalho, porque trabalhar com massa, trabalhar com pedreiro, depois da obra pronta, é muito complicado. Sem contar que muitas vezes o cliente já está com todo o móvel, com tapete, aí você precisa proteger, isolar, enfim, é algo realmente que eu não recomendo para ninguém. Nesses casos, eu recomendo que, se acontecer com você, você no final faça uma cortesia para o seu cliente. Então, nesse cliente em que nós fizemos esse trabalho, no final ele pediu, né, se a gente não conseguiria uma tampa para ele, né, para que ele pudesse fechar a churrasqueira dele e que não retornasse nenhuma fumaça ou viesse cheiro de outro apartamento, né? E aí a gente foi lá e providenciou uma tampa para ele. A tampa custou, se eu não me engano, R$250. Mas, em relação ao transtorno que nós geramos, isso fez muito sentido. No final, nós resolvemos o problema, agradamos o cliente com um brinde e todo mundo saiu ganhando, tá? Então, sempre que tiver um transtorno muito grande, tente sempre fazer uma cortesia para o seu cliente. Era muito comum também, às vezes, a gente resolver um problema hidráulico, um problema no vaso, alguma coisa nesse sentido, e aí o cliente tinha um outro probleminha lá na torneira dele que estava pingando ou vazando, né? E aí a gente pegava e falava, não, a gente vai ali e já resolve para o senhor também. Mesmo não sendo um problema nosso, era uma coisa pequena, a gente fazia um agrado, né, dependendo da situação que acontecesse, porque a gente já estava no apartamento, não custava nada a gente ir ali e resolver algo simples para o cliente. Então sempre tente também fazer esses agrados, esses pequenos agrados que não tem custo nenhum, que é algo simples e que não vai te trazer nenhum transtorno lá na frente. Isso também vai fazer com que você gere uma certa confiança com o cliente e ele sabe que pode contar com você e ele com certeza vai te indicar, porque ele vai ficar muito feliz, por mais que seja um pequeno trabalho que você fez, tá? Depois de tudo isso que eu falei aqui, tem um outro ponto importante que é interessante que você faça, que é pedir a avaliação para esse cliente. Então, após você realizar os trabalhos de manutenção dentro do apartamento ou da casa do seu cliente, peça uma avaliação para ele, né? Mas peça depois que você já tiver saído com a equipe, né, de dentro do apartamento dele. Manda uma mensagem no WhatsApp, uma mensagenzinha padrão, perguntando o que ele achou, se existe algum ponto que ele não gostou, que poderia melhorar, né? Se possível, tenha uma mensagenzinha padrão para que você envie para todos os clientes as mesmas perguntas para saber onde você de fato precisa atuar para que a sua melhoria seja contínua. Então era muito comum a gente, né, pedir avaliação de pontualidade, perguntar se ele foi bem atendido, se o pessoal que passou na casa dele deixou o ambiente limpo após o término do trabalho. Então essas perguntas fazem com que o seu cliente enxergue que você está preocupado com ele. Então é muito importante você se atentar nesses pequenos detalhes para que o seu cliente fale bem de você no boca a boca depois e você seja indicado para novas obras, novas vendas, enfim. É um ciclo, tá? Entenda que é um ciclo. Bem, então essas foram as dicas que eu queria passar para você em relação a como conquistar e como ganhar o seu cliente, mesmo depois de realizar um atendimento, realizar uma manutenção. Eu acredito que esses são pontos chaves que eu tenho certeza que se você aplicar aí no seu trabalho, na sua empresa, você vai ter grandes frutos, porque de fato isso gera muito valor e muita satisfação por parte dos clientes. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou de tudo isso que a gente falou por aqui. Você já passou por algum caso? Você acrescentaria alguma coisa a mais para conquistar o cliente depois da obra entregue? Se você gostou desse vídeo também, já deixa um like aí para eu saber que você também chegou até o final desse vídeo, né? Se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações para que toda vez que eu trazer algum conteúdo você seja notificado e, se possível, compartilhe com mais alguém que possa interessar pelo assunto. Beleza? Eu sou o engenheiro Luiz Machado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.